Oi, Domitila, bom dia para você, PVC, Hernan, Éder, todo mundo que acompanha a gente aqui no De Primeira. Na verdade, o PSG precisa de um novo Mbappé, né? Precisa de um jogador para ser a estrela da equipe. E a informação é que o PSG está, aquele verbo que a gente gosta, né? Está monitorando alguns jogadores. Entre esses dois jogadores estão Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona. São dois jogadores que têm multas rescisórias de 1 bilhão de euros e são dois jogadores que os clubes não querem vender e os jogadores não querem sair dos clubes, né? Então o PSG pode monitorar bastante, mas enquanto os jogadores ou os clubes não tiverem interesse, eles não vão sair de onde estão. A questão aqui é basicamente que o PSG precisa de um outro jogador do tamanho do Mbappé ou de um jogador que possa vir a ter o tamanho do Mbappé. Jogador do tamanho do Mbappé hoje em dia é complicado, mas a gente deve assistir o PSG indo ao mercado nos próximos anos. Certamente não vai ser fácil tirar nem o Lamine Yamal do Barcelona e nem o Vini do Real Madrid. E aí, Domitila, só entrando um pouco no assunto do Endrick, o pessoal aqui na Espanha tem um certo incômodo, né, de não ver o Endrick titular da seleção, justamente porque o Lamine Yamal tem 16 anos e vai ser titular da Espanha na estreia da Espanha na Eurocopa contra a Croácia. Né? O Lamine Yamal ele levou deveres de casa da escola para a Eurocopa para terminar de fazer, porque ele está fazendo o que é o equivalente ao segundo ano colegial, ele tem 16 anos, então ele levou alguns deveres, né? Levou ali aquela tarefa de química orgânica, de física, para ele fazer no intervalo e mandar para os professores para ele ser avaliado para ver se ele passa de ano na escola que ele estuda aqui em Barcelona. Então, assim, e esse cara vai ser titular da Espanha na Eurocopa. Então, os espanhóis têm muita dificuldade de entender por que o Endrick não pode ser titular da seleção brasileira se o Lamine Yamal, que está decorando a fórmula do anel benzênico de química orgânica, já é titular da seleção da Espanha no Eurocopa. Tem uma, Muito bom, mas né? a Você resposta é traz. simples. A resposta é simples. A seleção brasileira está aqui e a Espanha está aqui. Essa é a diferença. E a quantidade de jogadores que a seleção brasileira produz é muito maior. Simples, né? É uma Hernan, resposta até que tranquila de responder, né? só que isso, eu sei que você gosta de vir para a Espanha, que você já veio para cá algumas vezes, isso você não pode falar aqui na Espanha. Viu? Se você falar que a geração de jogadores atual do Brasil é melhor que a da Espanha, você vai ter problemas. Então eu te aconselho a não dar essa opinião quando você vier aqui para a Espanha. Eles acham que a geração deles é fantástica. Não, a geração deles é boa. Se você pensar em meio-campistas, a Espanha tem meio-campistas muito, muito bons. Pedri, Gavi, talvez melhores que os do Brasil. Porque o Brasil tem um meio-campo de Premier League, mas ainda de segundo escalão de Premier League. Né? Pedro, Gavi. Ok, que o Barcelona não é um time de primeiro escalão da Europa hoje. Desculpem, Thiago. Não deixa sua mulher ouvir isso. Não tem problema nenhum, pode falar que. Imagina. Mas é verdade. Mas eles têm. Agora, o ponto. Acho que a questão não cada caso é um caso. Você pode chegar à conclusão que o Lamine Yamal tem que ser titular porque não tem um jogador da posição igual. Que é o que eu acho do Endrick hoje. O Brasil não tem um centroavante. O Evanilson não é um centroavante como o Endrick. E para não jogar o Endrick, vai jogar alguém que não é centroavante. Então, não há, repito, não acho absurdo não escalar. Mas eu escalaria o Endrick. E a gente teve, Thiago, uma notícia muito importante essa semana dos torcedores do Valência que foram condenados a 8 meses de prisão, além de multa e banimento de estádios por 2 anos, pelos insultos racistas ao Vinícius Júnior em maio de 2023, né? É uma notícia que a gente tem que falar muito, comemorar muito, porque é um passo muito importante diante de todos os episódios de racismo que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente envolvendo a Espanha. E aí hoje a gente tem uma informação aqui do Brasil que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto de lei chamado Vini Júnior, da autoria da deputada Luciana Genro, do PSOL, que quer fazer um protocolo de combate à discriminação. E aí vai ter exatamente o que o juiz, os jogadores e a torcida pode esperar em caso tanto de racismo como de homofobia ou de injúria racial. E aí, o que vai acontecer se aprovado na próxima etapa?
Caso de racismo ou injúria racial ou homofobia. Os jogadores, a partida é interrompida. Os jogadores podem sair de campo por alguns minutos se continuar com as injúrias e a partida pode ser até interrompida. Isso tudo, obviamente, graças a todo o trabalho que o Vinícius Júnior está fazendo por aí, Thiago. É isso, Domitila. Acho que o mais importante, né, da condenação desses 3 cidadãos aí, né, de Valência, não é nem a duração da pena, até porque a pena pela lei espanhola eles não vão cumprir, né? A pena vai ser suspensa. É uma pena de menos de 2 anos com réu primário, ela é suspensa. Mas é você criar um precedente, né? Você criar o que se chama de jurisprudência, né? Porque a Liga Espanhola ela tem hoje outras 37 denúncias de casos de racismo que estão rolando, casos de racismo, de homofobia, enfim, não só contra o Vinícius, mas contra outros jogadores, contra vários outros jogadores, tem casos de homofobia também, não só de racismo, e esses outros casos, eles passam a ter um precedente para serem julgados pela justiça aqui na Espanha. E é interessante também, e eu conversava com uma advogada especialista nisso daqui da Espanha ontem, e ela me falava que o mais interessante do caso, talvez, é que os caras, os 3 homens aí, eles foram condenados não por delito de ódio. Eles foram condenados por atentado à dignidade com agravante de ódio. E isso é diferente, porque o delito de ódio você teria que provar que eles gritaram o canto para incitar o ódio de outras pessoas com relação ao Vinícius Júnior. Isso seria praticamente impossível, porque você teria que julgar a intenção com que eles gritaram, enfim, imitaram um macaco e tudo isso. Então, quando você tem atentado à dignidade, você cria uma jurisprudência que é mais fácil isso ser punível no futuro. Então, aqui na Espanha, a gente certamente vai ter outras punições como essa, não sei se para os 37 casos, mas para vários outros casos, e a informação que a gente tem, conversando com pessoas próximas ao Vinícius Júnior, né, é que ele não está se importando, ele não se importa com o fato da pena ser só de 8 meses, ou dos caras nem irem para a cadeia. O que ele está orgulhoso de que tenha acontecido é que se criou um precedente, e que a partir de agora, quem fizer qualquer tipo de ato de homofobia ou de racismo no estádio na Espanha, ou num ginásio, ou em qualquer tipo de competição, sabe que vai ter uma punição, como, por exemplo, pagar uma multa, que a multa é bastante alta, se você for comparar com o salário médio do espanhol, é você deixar de poder ir ao estádio, enfim, você vai ter consequências, né? O fato é esse, você passa a ter consequências por esse tipo de ato, e é exatamente isso que tem deixado, segundo pessoas próximas ao Vinícius Júnior, isso que deixou ele muito orgulhoso dessa luta que ele tem feito. Ainda é só o começo, né? Ainda não é o ideal, mas foi por causa da luta dele e por causa da insistência dele e é por causa da ajuda da torcida brasileira de ficar nas redes sociais cobrando insistentemente um posicionamento da Liga Espanhola que a gente chegou onde chegamos hoje, que já é muito mais do que a gente tinha há um ano, por exemplo. Muito bom, né, PVC, que isso tenha ainda mais influência aqui no Brasil e que a gente realmente tenha essa lei Vini Júnior funcionando nos estádios por aqui também. A gente tem que criar mecanismos reais de combate e de punição. A única forma de combater a intolerância é punir o intolerante. É o único jeito. E se você não tiver uma maneira de punir, acho que assim é bom como um símbolo. Eu lembro que a gente teve meses atrás aqui a discussão de que o Daniel Alves também era um símbolo quando eu achei a pena branda o Daniel Alves. E acabou se mostrando que a pena era tão branda, mas tão branda que ele não está na cadeia, né? E não é bom que ele não esteja na cadeia. Tá? Eu entendo perfeitamente o que o Thiago disse. É um primeiro passo. O que precisa acontecer é a noção de punição. E que a punição vai continuar acontecendo. E principalmente no CPF. Ou seja, na pessoa física. É justo que um clube perca pontos também? Em última análise, sim, é justo. Mas muitas vezes o criminoso está nem aí para o clube dele. O criminoso precisa ser punido pessoa física. Repito, já disse aqui, não sou contra a punição do clube, não. Mas a pessoa física que cometeu o crime
tem que ser ido individualmente, como está acontecendo com esses 3 cidadãos que não se comportaram como cidadãos e que não respeitaram outras pessoas e que têm que ser punidos e vão ser punidos, mesmo que seja só um símbolo desta vez. Mas é importante que desta e da próxima e da outra, o cara saiba que ele vai para a cadeia, que vai pagar caro. Perfeito, PVC. Tiago, volte mais vezes, por favor. Éder, muito obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. O dia vai ser longo nos Estados Unidos, o jogo é só daqui a muitas horas, então agradeço mesmo você fazer essa dobradinha aí. Só lembrar uma coisa para o Éder também, que já está escrito, mas de toda maneira é sempre bom lembrar para quem está em casa também. Hoje faz 10 anos do início da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e faz 6 anos que no dia 8 de junho de 2016, o Brasil ganhou de 7-1 do Haiti, nesse mesmo estádio onde vai jogar hoje contra a seleção dos Estados Unidos. É só pela lembrança, o 7-1 do bem. Não que o outro seja tão mal. Menos que 7-1 hoje, a gente nem comemora, hein, Éder? Gente, brigadão, obrigado a você que acompanhou a gente, que deixou mensagem, deixou o like, amanhã a gente volta às 11 horas da manhã. Wow.